Audio Jungle. Audio Jungle. Mais um programa incrível, começando agora o nosso Alô Saúde aqui na Alô TV Brasil. Sou Maria Benatti e amo entrevistar pessoas inteligentíssimas, pessoas que agregam à sociedade. E hoje a minha entrevistada é uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás. Tenho certeza que você já viu aí em algumas telinhas, em alguns programas, em algumas entrevistas barra pesada, e você vai entender por quê. E hoje nós vamos entrevistar essa pessoa, psicóloga, neurocientista, escritora, empresária. Ela é incrível e ainda consegue atuar em consultório, ajudando a consertar as mentes. Já já eu vou te contar quem é. Aguarda só um minutinho que eu vou chamar os nossos patrocinadores e voltaremos com a nossa entrevistada de hoje. Já já eu volto. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta, agora sim você vai conhecer a minha entrevistada do meu programa, do seu programa, do nosso programa Alô Saúde aqui na Alô TV. Gente, olha, nada mais, nada menos que a querida Bruna Tomazetti. Doutora Bruna Tomazetti é psicóloga, neurocientista, escritora. E eu não vou contar o que mais ela faz, porque agora a câmera é toda sua para se apresentar ao nosso público. Fique à vontade, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o meu convite. É uma delícia estar na sua companhia, poder dividir, que Deus derrame muitas bênçãos nesse projeto, que vai salvar vidas, eu creio nisso, que a comunicação, a inteligência e a boa intenção, ela ajuda muito as pessoas. Eu fico muito feliz de dividir esse espaço aqui e contar um pouquinho da minha história, né, e o que a gente vem fazendo aí como profissional. Gente, só para você saber um pouquinho sobre a Bruna. Claro, você que já segue lá no Instagram, e se você não segue, vai segui-la, porque nós vamos deixar mais para frente os contatos dela. A Bruna, em todas as situações difíceis aqui de Goiânia, de serial killer, né, Bruna? Esses crimes bárbaros, sempre você está ali
dando entrevista, concedendo entrevista a grandes televisões, né, programas Sim. locais, jornais, enfim. E a Bruna é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu já acompanho a Bruna há um tempo, já fui convidada para ser palestrante em evento seu, não é? Então, você tem o IMAV também, não é? Aquele movimento. O Instituto Mulheres de Alto Valor. Ó, fala lá para a câmera, pro pessoal. Chama essas Vamos lá, mulheres. vamos lá, Instituto. Eu vou contar um pouquinho da história, que aí acho que vai ficando mais claro para o telespectador. Eu sempre fui muito precoce, né? Eu tinha 20 anos de idade. E aí eu comecei a atuar como psicóloga e logo veio uma grande oportunidade para mim, que o governador, na época, montou uma Câmara Estratégica de Estado e eu fui a única mulher a ser convidada, isso há 20 anos atrás. Então eram empresários, secretários de Estado, e eles me chamaram para ser estrategista nesse grupo. Fiquei um bom tempo nesse projeto, eu mais aprendi do que doei. Nossa, eu ficava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Essas cabeças, essas mentes, o que essas pessoas estão vendo em mim? Eu tinha muito... eu sempre fui muito humilde para entender onde eu estou e querer aprender com as pessoas. Depois, eu tive a oportunidade de assumir o CRADEC como diretora-geral, que foi o Hospital de Dependência Química do Estado de Goiás. Amo, né? Porque você sabe, né? Sim, tem muito carinho e um projeto de ineditismo para o Estado. Então, fiquei na frente, foi um baita desafio na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, um baita desafio, com 300 funcionários, uma pressão enorme do Estado, que era ao nível de Secretaria de Estado na época, né? E, paralelo a isso, sendo psicóloga, tendo empresa, paralelo a tudo isso acontecendo. Até que um belo dia eu fui apresentar um projeto na Câmara dos Coronéis aqui do Estado e apresentei um projeto e o coronel da Força Aérea Brasileira assistiu minha apresentação. Falou, menina, eu preciso de você em Brasília, eu preciso do seu trabalho em Brasília com a gente. E aí logo eu assumi a liderança nacional do movimento Ordem e Progresso, que era para políticas públicas ao nível nacional. Então, comecei também a trabalhar nisso, né, indo para Brasília, aquela coisa toda, assumi esse projeto lá. Estou até hoje como liderança, mas não tão atuante como era antes. E, paralelo a isso, fazendo esses trabalhos de catástrofes, tragédias, enfim. Né? Fui me especializando nisso. E aqui em Goiás, hoje, eu cubro toda a imprensa ao nível de casos graves. Sim. Não tem um caso grave, eu já tenho que correr, e eles vão até o meu consultório, vou até eles, e isso eu trago como uma responsabilidade. Sabe por quê, Maria? Porque são 21 anos de atuação. E eu tenho a minha profissão como uma missão de vida. Então, assim, nunca teve hora. Às vezes a gente levanta 3, 4 horas da manhã para cobrir imprensa. Nunca recebi R$1 por isso. Sempre foi um trabalho voluntário da minha parte, sempre. Muito linda essa sua parte. Eu sou apaixonada nessa sua doação, né? Sim. É totalmente intencional a favor do bem da sociedade. Porque quando você está em missão, você entende que não é para você. O legado não é seu. Você vai deixar em função das pessoas. Então, quando você entende esse movimento, você quer produzir, você quer fazer, independente de circunstâncias, de pessoas, onde você estiver. E aí surgiu o IMAV nesse contexto. O IMAV surgiu em 2019. Eu assumi, né, a idealização desse projeto. Hoje a gente já está em outros estados, né? Em Goiás é bem reconhecido já pelas autoridades daqui, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração no sentido de ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade. Porque Goiás é um dos rankings nacionais. E aí toda hora eu estava na televisão falando de violência doméstica e tal, e aquilo começou a me dar uma coisa tão ruim. Falei, gente, eu só venho para cá para falar de coisa ruim, o que eu posso fazer para ajudar? Sim. E aí a gente temos uma clínica popular hoje em Aparecida de Goiânia, para trazer, né, o cuidado dessa mulher. Só que assim, a gente poderia estar girando hoje 100% de atendimento. Mas a gente depende de emendas, a gente depende de doações, então ainda está curto o atendimento, mas eu não desisto. Tamanha disposição, gente. Essa é a Bruna. A Bruna é um ser humano incrível, conforme você disse. E agora eu vou fazer uma pergunta que você também deve estar querendo saber. Bruna, como
que está... doutora Bruna, né? Não, Bruna, fica à vontade. Fica à vontade. Chame como você achar melhor, porque eu sou mais íntima, então eu tô aqui achando que eu tô na sala de casa, viu, gente? E realmente estamos aqui na nossa casa, Alô TV, onde você sempre será muito bem-vinda no nosso meio, tá? Bruna, uma das coisas que me preocupa, você falou aí sobre o CREDEC, né, essa questão do apoio ao dependente químico. Sim. Nós sabemos que a dependência química ela é muito além do crack, é muito além da cocaína. Hoje nós temos aí dependências de drogas lícitas, pessoas, profissionais de saúde muito dependentes dessas drogas, pessoas que usam muitos remédios, um para acordar, um para levantar. Isso não é meme, viu? Isso é de verdade. A gente vivencia isso em consultórios. Como é para você, como psicóloga, profissional, no nível que você é, como você vê a sociedade hoje? Não só a dependência de drogas, mas essa dependência em telas. Você poderia falar um pouquinho para a gente que a dependência química hoje ela vai muito além da questão da droga em si? Perfeita colocação. O que eu percebo hoje ao nível da neuroquímica? As pessoas querem dopamina. O que é dopamina? Prazer rápido. Então, eu quero tudo muito rápido. Eu quero imagens rápidas, eu quero sensações rápidas, eu quero relacionamentos rápidos, eu quero resultados rápidos. E aí a gente precisa bater na porta da ilusão e dizer, vamos mudar essa história. Porque a vida ela dá paulada, a vida ela é difícil para todos nós, a vida ela precisa de muita coragem e determinação para você seguir. A vida vai ter muita gente lutando contra você. A vida não quer que você cresça. Então, peraí, gente, eu acho que nós estamos entrando numa dissociação de mundo real, com o mundo virtual, midiático, e essa é uma preocupação, tanto é que eu fui candidata a vereadora para essa prática, para trabalhar na saúde mental, e que pena que eu não tive essa oportunidade ainda, né? E a minha a ideia, o projeto, é sempre de trazer essa realidade no contexto de psicoeducação. Então, por exemplo, a dependência química, eu lidei com a miséria da miséria humana. Eu vi de juiz a gari na mesma condição. Eu não estou fazendo diferenciação de ninguém, mas eu estou falando que duas pessoas com execução diferentes na mesma miséria humana eu assisti. A dor que é ver aquilo ali. Se a dependência química é para a vida toda, a depressão, a obesidade, né, o câncer. Então, isso tudo está vindo de nós estamos numa bolha, Maria, de contexto, de mundo, que se alguém abrir esse contexto, ou seja, trazer essa realidade, é o que nós estamos fazendo aqui, né, como gotinhas no oceano, trazer essa condição de consciência humana para salvar as pessoas, você pode ter certeza que nós estamos entrando na terceira guerra mundial, que é muito grave que está por vir. Eu fico vendo as pessoas assim, já dei não sei quantas entrevistas essa semana, nossa, tá tudo bem? Claro que não está tudo bem. Tá tudo com muito problema. As pessoas estão doentes emocionalmente, as pessoas não sabem se relacionar mais, as pessoas não criam vínculos assertivos mais, é uma ganância de ter cada vez mais, ter. Aí quando tem, não dá conta de manter porque não são alguma coisa, entendeu? No desenvolver habilidades emocionais para ter alguma coisa. Então, assim, a minha chamada, e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema, por quê? Porque as pessoas estão morrendo e elas não estão percebendo. Por isso que a gente tem que fazer esses alertas através da comunicação. É verdade, por isso que eu a selecionei com carinho, né? Semana passada falamos sobre música, falamos sobre a importância da música para desacelerar, olha só, para harmonizar ambientes, né? Porque nós percebemos isso. E você sabe, né, Bruna, que eu sou mãe de um dependente químico gravíssimo, e que quando você colocou aí na mesma balança, né, o magistrado e o que não tem esse conhecimento todo, mas é tudo igual. Ele mesmo falava para mim, mãe, eu preciso trazer a ibogaína para cá, porque você não tem noção com quem eu convivo lá. As pessoas não dão nada. Então, eu me lembro que tinha um rapaz que morava ali no Granville, que é um condomínio horizontal, é um dos mais antigos, mas onde tem uma nata da sociedade. Ele morava lá, a família era de lá, mas na verdade eu não morava mais, ele já morava na rua.
E quando a gente vê ali na rua é complicado, né? Dói bastante. Mas olha, nosso assunto está muito gostoso. Nós vamos parar aqui para tomar uma água e eu vou chamar você, meu patrocinador, nossos patrocinadores. Já já a gente volta. Espera aí, só tomar uma aguinha e estou de volta com você. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa do do Goiás e eu também tô aqui na Alô TV e eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás que eu vou trazer tudo para você. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta. Que papo gostoso. Gostoso, mas extremamente importante para você, telespectador, você que precisa se munir de informações, porque informação assertiva, informação nutritiva, não essa que você tem passado noites, dias, meses e anos buscando informações rápidas, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu trouxe autoridade no assunto. A Bruna vai falar para nós um pouquinho agora. Bruna, eu quero que você converse, você tem toda a liberdade para falar com o nosso telespectador, seu telespectador, sobre os perigos que estão por trás das câmeras, das telas e das que virou celas. Isso, de telas às celas. De telas às celas. O que era para ser liberdade virou os cárceres, né? Que é o que nós estamos vivendo. Esse impacto da saúde mental hoje, vamos primeiro definir o que é saúde mental. Saúde mental é eu estar bem comigo e te aceitar como você é. E a gente viver em equilíbrio. Então, saúde mental é algo de maneira grosseira, né? Rasgando o português, seria essa capacidade. Só que o que está acontecendo com a humanidade? Estão entregando menus a todo momento. Bebê reborn, os homens precisam santificar, que mais? Me ajuda a lembrar aí. Bebê reborn. O Brian Roach, aquela Isso, tela, a podridão do cérebro, né? Pessoas passando horas nas telas. O acelerar dos vídeos. Você grava um vídeo agora. Antigamente era naquele vinil, te chamava rotação 45. Isso. Só lembrando, você, telespectador, cortando um pouquinho aqui da doutora Bruna, que eu trabalho com a neurometria fazendo neuromodulação. E tudo que você faz repetidamente, você está criando sinapses neurais. E esse repetir, né, Bruna? Perfeito. Criando sinapses neurais, aquela ansiedade, crises, tags demais, né? Pessoas extremamente ansiosas, mas eu vou deixá-la falar, prometo. Mas tomar a palavra novamente. É perfeita a sua colocação, porque é isso. Transtornos de pânico, essa questão do transtorno da ansiedade generalizada, né? Os transtornos mentais
eles são frutos da exploração do mundo virtual. Agora vamos entender uma coisa que eu sempre tenho falado na mídia, nas minhas entrevistas. Quem produz hoje o mundo virtual? O Vale do Silício. Lá no Vale do Silício, eu tenho pessoas que produzem tudo isso que a gente está vendo. E aí, os filhos de quem é produtor do Vale do Silício, sobre o mundo midiático, não vivem na mesma realidade que a nossa. E isso me gerou uma intriga mental. Falei, vem cá, se os caras estão produzindo isso, os próprios filhos não podem viver essa realidade, que manobra de massificação mental é essa que essas pessoas estão fazendo? Porque isso é uma forma de manobrar, uma forma de conduzir, né, de manipulação, de adestrar. terrível, É. E Napoleão Hill, para mim, um dos melhores escritores que eu já li na minha vida. Eu sou certificada nacional, né, de treinamentos do Napoleão Hill, e ele sempre trouxe algo seguinte: nós temos uma população, isso lá em 1908, tá? Nós temos uma população de 2% sãs e 98% são pessoas manipuladas. Oremos. Então, se você parar para pensar, o circuito do tempo e das histórias se repetem. Então, nós temos uma nova forma de manipulação social. E quando a gente olha para isso hoje, por exemplo, o Brasil hoje está ranqueando no mundo transtornos de ansiedade. Nós estamos em 5º lugar na depressão. Aí eu fico assim assistindo tudo isso e vendo as autoridades, talvez é por falta de desconhecer o que é saúde mental, ou não teve ninguém na família deles que suicidaram, porque geralmente se constrói lei com base no que eles estão vivendo, não na prática social. Me desculpe até falar a verdade, mas a gente está na prática. A gente está na prática e a gente vê essa realidade. Então, a gente precisa de ter pessoas pensantes hoje, dentro do Congresso, dentro do Senado, pessoas cientistas, né? Pessoas que têm o poder da escrita da lei, para que a gente possa conduzir. A lei, a NR01, parabéns para quem está fazendo a lei. Que a lei agora vem com poder, já está em execução, desde o dia 26 de maio, e ela vai ter dados, né, psicossociais ali nas empresas, no mundo corporativo, para ver depressão, ansiedade e burnout. Agora, espera o boom acontecer. Porque se você hoje tem na tua empresa uma pessoa só de CLT, de carteira assinada, você já está respondendo pela lei. Então, o que nós estamos... Parabéns para quem fez isso. Porque alguém tem uma luz no final do túnel. Porque agora vão vir os problemas. Eu falava isso ontem numa reunião. O mundo corporativo vai revelar o que para mim? Vale do Silício, vai revelar violência doméstica. Vocês vão ver que vai estar tudo atrelado daqui para frente. Vai revelar a questão da máfia da saúde mental, das medicações. A indústria da doença. Perfeito. Então, é tema para a gente discorrer, que eu vou falar para vocês. Muitas entrevistas, em muitas ênfase. E uma coisa que incrível, que nós chegamos aqui a essa conclusão agora, essa sala das telas às celas, é que prega-se muito a liberdade, né? Eu quero ser livre, eu sou livre, eu não gosto de ninguém me manipulando. Se o esposo ou a esposa fala alguma coisa, não aceita. Se a mãe e o pai falam alguma coisa, não aceita. Mas ele é escravo da tela. E ele vive aprisionado. Em consultório, o que você mais tem vivenciado, nosso tema hoje é as dores da alma, né? Isso. Repete para nós aí, você telespectador, que nós criamos aqui esse tema maravilhoso, né? Falei, Bruna, que tema que nós vamos discorrer, né? E aí você sugeriu que seja, que fosse, que está sendo qual mesmo? Essas dores que a gente está trazendo porque a gente está trazendo sintomas. A causa é essa necessidade de ir lá, uma mulher de 50, 60 anos, pegar uma boneca e vamos passear com a boneca, vamos, assim... Eu tenho comigo o seguinte, eu não julgo ninguém. Eu aprendi a não julgar. Mas eu aprendi a ter métrica para olhar as coisas, tá? Então, assim, eu procuro olhar com um olhar de ser humano, mas também com um olhar real. O que acontece? Você vê uma boneca, bebê reborn. Eu tenho sobrinhas que têm isso, mas eu acharia muito estranho se uma tia minha chegasse na minha casa, né, pedindo ali um colo para essa boneca. Pode ser que é cura de lutos, pode ser problemas emocionais, eu acredito que isso é válido,
Mas isso virar uma bolha de consumo para as pessoas ganharem em cima da dor, da doença do outro, eu já não concordo. É muita máfia, é muita manipulação. Entende? Então, assim, você entendeu o que está por trás das celas, né? Aí a gente pega lá a venda hoje, a métrica do Instagram ou qualquer outra plataforma digital. Existe a monetização. Existe as bets, né, agora, que está acontecendo esse problema aí do tigrinho, não sei o que mais. Inclusive, eu tenho paciente que vivia com 3 celulares, a gente teve que fazer internação compulsória, porque é uma droga. Bruna, é uma droga. Eu atendi um paciente de Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, no Mato Grosso, 7 anos, para fazer o desmame do celular desse menino. Foi o mesmo trabalho de fazer por causa da abstinência, o mesmo trabalho das drogas lícitas. Mas no funcionamento cerebral é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, a compulsão sexual, a compulsão alimentar, o workaholic, o uso da tela, é a mesma coisa. E assim, quem tem essa tendência, nessa neuroquímica, digamos assim, diferenciada, carente, enfim, essas deficiências, eles vão trocando um vício por outro, né? Agora eu estou usando isso. Alguns vão lá e falam, eu quero tomar esse medicamento, que eu não vou falar o nome, aquele V, aquele R, aquele isso, aquele aquilo, e ainda mais psicodélico para dentro. Então, quer dizer, que organismo que vai aguentar tudo isso? Mas eu sei que isso é tema para mais de meses. Discord. Tem alguma coisa sobre essa plataforma horrorosa, promovendo esses... eu vejo o Discord hoje, né? É como Roma, sabe? Que eles ficam ali naquele cenário virtual, manipulando. Tem um cara que fica ali manipulando tudo e cometendo a vítima ali no momento, se ela não fizer exatamente aquilo. Você já deu uma olhada sobre isso? Essa questão aí passou até aí no Fantástico, sobre esse... Acho que é um Discord mesmo, se eu não estiver falando errado, que eles montam ali um cenário, e aí eles dão um comando e fica uma plateia mesmo, virtual, né? E essa plateia aí pega, por exemplo, fala, agora vai ser o seu filho. Ele vai pegar o gato, vai estrangular o gato, então ele vai se matar ali para que toda essa plateia veja. Gente, isso é muito grave, né? E isso vem de encontro com tudo isso que você vem falando, sobre esse desequilíbrio, essa questão da ansiedade. E do pertencimento. Teve a era, lembra da Baleia Azul? A validação, né? Lembra? Lembro demais. A Assembleia Legislativa, na época, me chamou e eu fui, me lembro, o município. Teve 17 mortes em uma semana. Aí os deputados me chamaram e pediram para eu ir fazer uma ação social nesse município, que eu não me lembro qual que era. E eu cheguei lá, é muito delicado, gente. A gente precisa ter um tema só para suicídio. E precisamos falar sobre isso. E aí, essa coisa da baleia azul, do pertencimento, da força mental, enfim, isso tudo é uma forma de... Não existe amorosidade, cumplicidade, cuidado nos ninhos familiares. Por isso vem baleia azul, por isso vem telas em excesso, por isso vem... Porque, assim, tá tão desconectada as pessoas através da mídia, ela pode ter ajudado muitas coisas. Mas existe uma desconexão, Maria, de afetos. Uma desconexão desse papo interativo, de construção de ideias, de construto. O que eu fiz com a minha vida para eu não me perder? Eu sempre falo isso em rodadas de pessoas que eu converso. Eu sempre fui uma pessoa viciada em estudar, eu gosto muito disso. E tinha 2 cursos que estavam lá no meu checklist lá, de vida, que eu falei, eu preciso fazer. Que é filosofia e o curso da Bíblia, eu esqueço o nome, teologia. Aí eu falei, eu vou fazer filosofia. Comecei a estudar de novo, fazer outra formação. Para eu voltar, assim, porque é tanta informação, é tanta influência, que eu falei, peraí, eu tenho que tomar cuidado comigo, porque eu sou uma pessoa que eu levo informação para um monte de gente. Se eu me perder, eu levo um monte de gente comigo. Então, esse autocuidado, eu quero chegar nos pais, eu quero chegar nos professores, eu quero chegar nas lideranças. Porque eu acho que a bioética, você ser uma pessoa ética diante da vida, é você ter essa condução do que você fala, é o que você faz. A gente precisa gerar autoridade, não é no papo, mas é na nossa atitude do dia a dia.
é nessa competência do viver. E aí a gente começa a auxiliar as vidas. Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para a vida da Mariá e vão ler o evangelho pela sua vida, Mariá. Porque às vezes a tua coerência salva a vida de alguém. Então, eu entendi e tenho isso como uma missão de vida. Posso ser assim, eu não diria me ajuda a palavra. Pretenciosa. Não sou pretenciosa, mas eu diria assim, é uma questão mesmo de saúde mental comigo. Sim. Né, de ajuste comigo. Primeiro o oxigênio em nós, né? Exatamente. Cuidarmos de nós. Quando a gente trabalha nesse segmento, é importante estar olhando para isso. E o papo está muito gostoso, conforme você está vendo, embora muito sério, muito pesado, mas a gente tenta trazer de uma forma leve para você. Para ficar mais leve, vai lá, toma uma aguinha, eu vou fazer o mesmo aqui, vou chamar os nossos patrocinadores, já eu retorno. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta conforme combinado e agora estamos aqui já com o coração doendo, um tema tão importante para você, para a sociedade, para todos nós. Mas agora nós vamos partir para o encerramento do nosso programa. Eu sei que dói, está doendo em mim, está doendo na Bruna, queríamos falar mais, né? Mas, doutora, me conte uma coisa. Qual a importância da resiliência na cura ou na solução das dores da alma? Mas, antes de tudo, explica para o nosso telespectador o que é resiliência e o que ela pode ajudar. A resiliência é a capacidade de passar pelas dores, aprender com as dores e trazer como uma força para si uma experiência positiva. Exemplo, o elástico, quando você puxa ele volta com maior frequência. A mola, quando você puxa, ela volta com maior frequência. Então, o poder de resiliar, né, que é uma ação, é uma competência que pode ser aprendida. Eu amo falar desse tema. Eu já me senti resiliente. Também sou. Então, essa capacidade da pessoa passar pelas dores. Quem nunca passou por dores difíceis? Eu tenho números aqui que eu passei na vida e tive que ser resiliente para voltar, para continuar, para eu não me perder na minha identidade. E isso é resiliência. É olhar, não é... A gente olha aí fora, essa questão do mundo mágico, das cores, né? A cor de rosa demais, isso me assusta muito. Porque a vida, ela não é assim. Ela não é... Ela é pancada. E para eu entender isso, eu preciso ser resiliente.
Eu preciso entender a competência do viver. Então, e eu aprendi até, Maria, a conviver com pessoas resilientes, e prefiro viver assim, porque são pessoas muito mais amáveis, são pessoas realistas, são pessoas corajosas, bondosas, são pessoas que estão saciadas com a vida. Porque tem pessoas que, assim, independente de 0 a 100 anos, estão tão iludidas ainda no processo do viver, sabe? Tão iludidas que você fala, gente, que mundo fantástico é esse que essa pessoa está vivendo? Então, a resiliência, ela é essa capacidade de ir lá na dor, voltar para si com mais força. Bruna, tem alguma técnica que a gente pode ajudar o telespectador a ser resiliente? Tem. Primeira chama real, tá? O acróstico seria real. Então, a primeira é, qual experiência real positiva eu tive na vida? Às vezes eu tive que enfrentar um problema grave, e aí eu tive algo positivo, uma força, uma coragem de passar por isso. Aí a pessoa consegue enxergar essa situação, né? Real, ela realmente aconteceu, eu tenho isso na minha história para contar. E aí, a letra E é a essência disso. Tá no teu corpo, tá nos teus sentidos, né? Tá na tua mente. Porque aí, quanto mais eu vou proliferar o que eu tenho de bom, porque eu tenho competências positivas, eu vou combater as dores da alma, porque eu tenho recursos positivos. Então, a mente recursada, ela consegue ir para o próximo nível. Então, entender isso, esse pensamento, essa situação positiva, transferir isso para o corpo, né? E absorver. O que é isso? Ampliar. Então, às vezes, foi algo que, às vezes, você superou uma doença, às vezes, você teve uma perda financeira e você se recuperou, passou por um divórcio difícil, né? E você teve a coragem de começar de novo. Então, é absorver, e olhar esses dois mundos, né? Como é que foi, como é que eu superei. E fazer o link futuramente, que é o L do acróstico lá, o real L, é fazer o link com as novas adversidades que vão acontecer. Cara, então eu tenho muita coisa boa. Os meus mentorados, eu ensino muito isso. Eles saem muito resilientes e mais espiritualizados. Que, nossa, tanta chance que Deus já nos deu, né, de melhorar, de ter competências positivas, elencar isso para a vida e seguir o mente. Sim, muito interessante. E é o que falta hoje nessa geração atual, resiliência, né? Eles não conseguem lidar com frustrações. Sim. Eles se isolam se você fala algo que eles não gostam, você é a pior pessoa. E aqui você deu essa fórmula real. E lá na questão da dopamina, nós aprendemos em faculdade sobre a dose, né? A gente falou sobre pessoas que não conseguem socializar, pessoas que não gostam de interagir, porque só há estímulo de dopamina barata. Então, quando há essa dose, pelo menos isso, né? A dopamina, isso que a gente aprendeu, né? Sim. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Pelo menos isso, é o básico do básico. Essa gestão hormonal. Essa gestão hormonal, exatamente. Então, quando nós temos, pelo menos, nós permitimos que o nosso organismo libere e trabalhe com isso, nós ficamos mais amorosos. Hoje, por exemplo, fiquei emocionada porque meu filho mandou ali um botãozinho de rosa, um cérebro no meio e outro botãozinho de rosa, né? Então eu achei muito lindo isso dele. Falei, nossa, que coisa linda, né? Uma florzinha, o cérebro, outra florzinha. Hoje não tem mais esses momentos assim, porque a família está muito perdida. Para finalizar, para a gente já ir realmente finalizando, que conselho, que sugestão ou dica, que a gente não pode nem falar de conselho, porque eles não aceitam, porque eu tenho que pedir as palavras. O que você deixaria aqui, Bruna, como baseado em tudo que nós falamos, que conselhos, sugestões ou dicas você daria? E você pode usar a nossa câmera para você falar diretamente com esse público que você trouxe tanta informação agora. Sim. Primeiro agradecer, Maria, a oportunidade de estar nesse programa, levando com muito carinho para o telespectador esse assunto difícil, mas de uma maneira fácil e amorosa, né? Que através desse conhecimento a gente pode mudar a vida das pessoas. E eu diria o seguinte, vamos enfrentar a vida como ela é. Eu costumo dizer que uma pessoa que entendeu o teu processo, que entendeu a espiritualidade, independente de religião no mundo,
que entendeu a tua vida, que nada vai ser do jeito que a gente quer, nada. É ilusão da gente pensar que você vai criar um projeto e vai ser. Não, porque existe já uma mão que constrói tudo isso e nós vamos criando habilidades e forças internas para passar as fases da vida. Então, com essa conversa, eu desejo ao seu coração que você aceite as realidades, aprenda com as realidades, para aí você ir com abundância para o próximo nível. Porque Deus nos quer feliz e bens. Exatamente, né? E o presente que ele nos dá é justamente o presente. Muitos estão vivendo o futuro e deixando de viver o presente. Para esses, o que você fala? Essa presentificação, né, que realmente é um presente modulado por Deus, é o que nos faz reais. Quando eu estou totalmente conectada com a Mariá, com esse espaço lindíssimo aqui, podendo falar sobre isso. Então, essa conexão de coração, essa conexão de mentes, e chega ao ponto que a nossa modulação cerebral ela entra na mesma frequência. Vai para o rapport. Isso. Porque é isso que nos faz intensificar a vontade de ir para a próxima entrevista, de irmos para a próxima condição melhor de vida. Você fala, gente, entreguei meu melhor ali com a Mariá, estou desejando o melhor para ela, por essa fase dela, agora como já é comunicadora, mas agora em todas as mídias. Então, isso intensifica a realidade e nos torna pessoas mais bondosas, né? Com certeza. Bruno, é tão gostoso falar com você. Eu acredito que o nosso telespectador, ele está tirando muito proveito. Se você anotou aí a dica dela do real, você pode repetir aqui para ele sobre o R, o E, o A e o L? Vamos lá, real é você ter algo positivo que aconteceu na sua vida. Às vezes enfrentou aí uma situação difícil, uma perda financeira, casamento, superou. O que você teve para superar? Ah, tive coragem. Então amplifique essa coragem, né? Então essa coragem precisa estar na tua cabeça, nas veias, nas pernas. Então assim, ela tem que ser visceral, que seria a parte do E, a essência. O R é a resiliência. O R é a real, a situação real. A situação real. Positiva real. Okay. O E é a essência no corpo. E o A absorva isso, amplifique isso 10 vezes mais a experiência e link com a próxima dificuldade. E aí, linkando, nós vamos linkar muito sobre as entrevistas, muito assunto bom pela frente. Você falou aí sobre o setembro, a questão do suicídio, setembro amarelo. Certamente você já está convidada a estar conosco em setembro, para nós fazermos aí uma campanha muito forte, né? Eu já passei muito medo na minha família de perder uma pessoa muito querida. Eu ficava muito apavorada, mas Deus me dotou, né, com essa resiliência de ressignificar e não de vitimizar. E às vezes você em casa está se vitimizando, não é a solução, é enfrentar a situação. Por isso, eu quero deixar aqui uma mensagem gostosa para você, que desistir nunca foi e nunca será a solução. Mas nós precisamos persistir em sermos seres humanos melhores. Muito obrigada por ter aceito, gratidão eterna por vir, por dar essa entrega, né, com esse carinho, essa energia boa, essa noção, energia boa que nós estamos aqui. Esse amarelo gostoso, nem sei se é um amarelo, mas faz parte. Você viu? Tá na minha paleta. Toda feliz, alegria. E é com essa alegria, com essa frequência boa que nós estamos encerrando o nosso programa dessa segunda-feira. Queremos agradecer a você, telespectador, por nos assistir. Não faça só assistir, compartilhe. Se você gostou, clique aí, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama e peça que elas compartilhem com as que ela ama. E assim nós estamos encerrando mais um programa Alô Saúde aqui na sua Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. Audio Jungle.